E aí pessoal da turma, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina. Vamos falar de um conteúdo aqui que geralmente quando eu ministro essa disciplina eu deixo para falar no final, que é PCR, parada cardiorrespiratória, porque quando essa disciplina é ministrada presencialmente eu procuro fazer uma prática desse conteúdo em si. Então vamos lá para o que interessa. Então assim pessoal, a parada cardiorrespiratória é um dos itens dentro da disciplina de emergência, das quais a gente procura discutir mais, porque é um evento muito comum na sociedade, nas pessoas em geral, né, na sociedade, e o bom entendimento dele faz com que o aluno tenha um preparo para se comportar diante de uma determinada situação de parada cardiorrespiratória em qualquer ambiente. Vamos falar aqui do que interessa, né? Então assim, vocês estão vendo aqui que a gravura ela mostra uma pessoa fazendo a massagem cardíaca, certo? E como de fato o próprio nome diz, a intenção dessa massagem é massagear o músculo cardíaco, é massagear o coração, que está representado aqui embaixo por essa gravura em escuro. Então assim, o que nós vamos fazer nesse conteúdo? Nós vamos definir, nós vamos dizer quais são os sinais do paciente em parada cardiorrespiratória, atrelado ao conhecimento que nós já tivemos lá na parte inicial da disciplina, né, no atendimento pré-hospitalar. E nesse atendimento pré-hospitalar, você tem que inicialmente averiguar a seguinte coisa. Você encontrou em uma situação um paciente desacordado. O que você tem que fazer? Primeiramente é ver se esse paciente está em parada cardiorrespiratória, certo? O que você vai procurar inicialmente? Os sinais característicos da parada cardiorrespiratória, né? Que é o que nós vamos falar agora. Então, assim, sinais de uma PCR. Quando você encontra um paciente desacordado, a sua principal ação a fazer, a primeira ação em se realizar, é ver se esse paciente de fato ainda tem vida. Ou se vida ele tiver, se ele está em parada cardiorrespiratória. Então você vai procurar dois sinais bem característicos: circulação e respiração. E dentro desses sinais, os sinais de uma parada cardiorrespiratória. Então, os sinais da parada cardiorrespiratória serão os seguintes: a ausência de movimentos respiratórios, certo? Você não identifica a expansão e a contração torácica, ou seja, você não vai identificar a inspiração e a expiração. A ausência de pulso, principalmente pulsação carotídea. Por isso que, lá na outra parte da disciplina, na identificação dos sinais no atendimento pré-hospitalar, a gente recomenda e preconiza que você vá atrás de imediato do pulso carotídeo, porque ele é um pulso central e os outros pulsos das extremidades não vão lhe dar tanta certeza como o pulso carotídeo. Mas você pode também procurar o pulso femoral e outras artérias, mas o carotídeo, além dele ser mais acessível, ele é um pulso que lhe dá mais segurança se o paciente ainda está vivo, se tem vitalidade. Palidez, pele fria e úmida e presença de cianose. O que é essa cianose? É a pele e extremidade arroxeadas, além da dilatação das pupilas pela falta de oxigenação cerebral. Então o que você tem que identificar é isso. Encontrou um paciente desacordado, você vai procurar nesse paciente, no primeiro momento que você encontrar essa situação, a presença de sinais de parada cardiorrespiratória, que são esses aqui: a ausência de respiração, a ausência de pulsação, pele fria e pálida e dilatação das pupilas. Encontrando essa situação, de imediato você começa o que a gente mostra aqui nessa gravura, a massagem cardíaca, com as etapas que nós vamos descrevê-las posteriormente. Assim, quais são os objetivos da RCP, que é da reanimação cardiopulmonar? São os seguintes: primeiramente, evitar a morte do paciente, né? Se eu ver que o paciente está em uma situação de iminência de morte, ou seja, uma situação de emergência, a reanimação cardiopulmonar tenta evitar com que o paciente morra. Tenta restabelecer a circulação e a oxigenação por meio da massagem cardíaca e da ventilação pulmonar, como também o atendimento imediato da vítima, reduzindo as chances de lesões cerebrais por falta de circulação e oxigenação. Então assim, pessoal, por que esse conteúdo é tão importante?
e ele requer uma atenção muito especial por todo e qualquer profissional da área da saúde. Porque é uma situação comum, certo? Não ocorre com uma absurda frequência, mas ocorre com a frequência média nas populações em geral. E o atendimento, quer dizer, quem presencia isso aqui, o momento da parada cardiorrespiratória, pode fazer toda a diferença em relação à vida da vítima. Porque fazendo os procedimentos adequados e agindo de modo correto naquele exato momento, você pode evitar a morte da vítima, como também evitar lesões relacionadas ao sistema nervoso central, que são as lesões cerebrais. Então, o objetivo principal da parada cardiorrespiratória é restabelecer o processo circulatório, fazer com que o coração volte a realizar os movimentos de sístole e diástole, e realizando esses movimentos, ele mande sangue oxigenado para os demais órgãos, principalmente aqui a região cerebral. E antes da gente começar o CAB da parada cardiorrespiratória, das ações do socorrista, vamos revisar algumas coisas aqui relacionadas ao coração. Nós sabemos que o coração realiza 2 movimentos, né? Eu já estou bem tarimbado de falar isso. O coração realiza o movimento de sístole e realiza o movimento de diástole. Sendo a sístole a contração dos ventrículos e a diástole a contração dos átrios e o relaxamento dos ventrículos. Bom, pessoal, mas para que o coração realize esses 2 movimentos, ele precisa ser estimulado. E esse estímulo para a realização dos movimentos de sístole e dos movimentos de diástole no coração nascem no próprio músculo cardíaco, certo? Por isso que a gente diz na aula de anatomia que o coração ele é autossuficiente na realização dos seus movimentos, mas também depende das necessidades orgânicas do organismo de sangue. Então, assim, no coração nós temos as seguintes estruturas que estimulam o batimento cardíaco. Primeiro é o nó sinoatrial, que é essa região aqui, ó. Tá? Depois é o nó atrioventricular, essa regiãozinha bem aqui, essa estrutura bem aqui. Certo? Aqui é essa outra estrutura aqui. Depois eu tenho o feixe de His, que é essa outra estruturazinha bem aqui, localizada aqui no músculo cardíaco. Aí eu tenho um ramo direito do feixe de His, aqui na parede do músculo cardíaco. E eu tenho um ramo esquerdo do feixe de His aqui na parede do músculo cardíaco, especificamente no átrio, no ventrículo esquerdo. Então, assim, essas estruturas elas são feixes de células de terminações nervosas, fibras nervosas, que mandam pequenos impulsos para o músculo cardíaco para que o músculo cardíaco realize os 2 movimentos de sístole e diástole. E quando o coração entra em parada, certo? Vocês viram lá que uma parada geralmente ela é decorrente, um dos fatores decorrentes é a deficiência de oxigenação do músculo cardíaco por um entupimento de uma artéria coronária, certo? Que foi alvo lá dos vídeos que vocês fizeram. Então, assim, quando ele entra em parada, por um desses motivos, a intenção de se fazer uma massagem cardíaca é massagear, estimular esse coração para fazer com que ele volte a realizar esses movimentos, certo? E essa forçada nesse estímulo faz com que o sangue que está aqui dentro seja ejetado tanto na circulação sistêmica quanto na circulação pulmonar. Então, esse é o principal motivo da gente massagear o coração. É a principal causa e argumento técnico de existir a massagem cardíaca. Eu tentar estimular esse músculo que aqui está parando, fazer com que ele volte a realizar os movimentos de contração de sístole e diástole. Bom, agora como nós já sabemos como é que o coração é estimulado, como é que são gerados os movimentos de sístole e diástole, vamos entender aqui como é que a gente faz a avaliação primária do paciente. Primeiramente, a avaliação primária deve ser cuidadosa e respeitar uma rotina, ou seja, uma certa etapa. Primeiramente, eu tenho que ver se existe respiração e manutenção da coluna cervical do paciente. Eu tenho que ter muito cuidado com os movimentos relacionados à
traumas na coluna cervical. Segundamente, eu tenho que verificar se existe circulação ou a presença de determinadas hemorragias, porque grandes hemorragias podem levar o paciente a um estado de perca sanguínea considerável e entrar em choque. E terceiramente, a avaliação neurológica. A sequência é recomendada para o único socorrista. Então, o único socorrista ele deve proceder da seguinte forma: ele deve iniciar as compressões torácicas antes de aplicar as ventilações, que na sequência do protocolo de resgate quer dizer CAB, quer dizer C de circulação, compressões torácicas, A de vias aéreas pérvias, vias aéreas abertas, e B de respiração. Então, eu faço primeiro as compressões, as vias aéreas estando pérvias, abertas, para depois o paciente realizar a respiração. Em vez de ABC, que era um protocolo antigo, para reduzir o tempo até a compressão. Então, o único socorrista para fazer a reanimação cardiopulmonar, ele tem que fazer 30 compressões associadas em 2 ventilações. Ainda tem esse detalhe, né? A velocidade das compressões torácicas, elas têm que ser em média de 100 a 120 movimentos por minuto, certo? Então, de 100 a 120 movimentos por minuto, com a profundidade em torno de 2 polegadas, que é em torno de 5 centímetros. Você vê o tórax se expandir para baixo, em torno de 5 centímetros, e nunca superior a 6 centímetros. Assim, nós temos aqui a representação do CAB, né? Então tá aqui, a gravura está mostrando, certo? Como é que ele está fazendo a desobstrução das vias aéreas, e aqui eu tenho o famoso CAB da RCP. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou me preocupar com a circulação. Eu vou me preocupar com a circulação realizando compressões torácicas. Cheguei, encontrei a vítima desacordada, não identifiquei pulso nem respiração. A primeira coisa que eu vou fazer é compressão torácica, C. Segundamente, eu vou fazer A. O que é A? As vias aéreas pérvias. Então, para que a compressão torácica tenha resultado satisfatório, as vias aéreas têm que estar pérvias. Esses pérvias quer dizer abertas ou desobstruídas, certo? Não há impedimento para a passagem do ar. E depois, a própria respiração em si, que é a realização da ventilação. Então, assim, nessa gravura, ela, além de destacar esse conteúdo aqui, o CAB, caracterizando cada uma das etapas, aqui também eu quero destacar como é que a gente faz a abertura das vias aéreas do paciente. Então, quando você encontrar o paciente desacordado, o que você vai fazer? Você vai colocar ele em decúbito dorsal, e ao colocar em decúbito dorsal, identificar a presença ou ausência de circulação e como também de respiração. Ao identificar a respiração ausente ou dificultosa, muito dificultosa, você vai proceder com a abertura das vias aéreas. Você vai tornar as vias aéreas pérvias, desobstruídas. E como é que você vai fazer isso? Dessa seguinte forma, você vai fazer. Então, aqui na gravura ele verificou que o paciente não está respirando. Ele não está respirando porque geralmente aqui nessa região a língua ela desce, ela colaba e tenta ocluir a entrada da glote e da epiglote. Então o que ele faz aqui? Ele faz uma leve colocação dos dedos aqui na região do queixo e faz uma extensão da cabeça para a região posterior. Quando ele faz essa extensão da cabeça, ele elimina, certo, a língua dessa região e faz com que o ar passe a entrar. Ele desobstrui a entrada do ar, porque nesse exato momento, quando o paciente está em parada cardiorrespiratória, está sem respirar, quem faz a obstrução da glote é a língua. A língua cai e obstrui a região da glote. Então, ele fazendo essa extensão da cabeça, esse movimento aqui, ele desobstrui. Essa outra gravura aqui mostra outra forma também de se fazer a extensão da cabeça. Tanto posso fazer a extensão da cabeça pegando aqui na região do queixo e fazendo esse movimento da cabeça para trás, como também se tiver aqui no caso já com 2 pessoas, né? Eu vou fazer esse movimento aqui. Eu posso com as mãos pegar a cabeça do paciente e fazer a extensão para que o ar entre aqui normalmente, tanto pela cavidade bucal como pela cavidade nasal, e vá para a região pulmonar do paciente.
Aí eu verifiquei que o paciente não tem pulso. Vamos falar de circulação. Então eu verifiquei que o paciente não apresenta pulso. Quando o paciente não apresenta pulso, então na ausência de pulso, eu tenho que iniciar a massagem cardíaca. A massagem cardíaca, ela existe uma técnica de ser feita, ela não é feita de qualquer forma. Então vamos lá proceder a passo a passo da técnica. O profissional deve colocar-se no plano superior à vítima, ao lado, né? De tal modo que seus braços em extensão possam executar a manobra. Ele também vai apoiar uma das mãos sobre a metade inferior do externo, com os dedos refletidos, e a outra mão sobre a primeira. Utilizar o próprio peso do corpo e manter os braços em extensão. Aplicar uma pressão que deprima o externo cerca de 4 a 5 centímetros, nunca superior a 6, e que faça com que esse externo sofra uma compressão e suba em movimento de descompressão. Deve-se realizar 2 ventilações para cada 30 compressões, ou seja, como eu falei, 30 compressões para cada 2 ventilações. E completar 5 ciclos num período de 2 minutos. Ou seja, eu vou fazer 30 compressões para cada 2 ventilações em 5 ciclos durante 2 minutos. Essa gravura aqui, pessoal, ela caracteriza muito bem o que eu estou falando em relação à massagem cardíaca. Então, vítima desacordada, ausência de circulação carotídea, identificado que a vítima está numa possível parada cardiorrespiratória, o que eu tenho que fazer inicialmente? Compressões C, que é a massagem cardíaca. Então, eu tenho que me colocar do lado da vítima dessa forma. Ó. Vejam aqui dessa forma. Vejam aqui essa outra gravura dessa forma. O tronco ereto assim, nessa forma de um ângulo aqui, mais ou menos em torno de 30 graus. De joelho, porque se o socorrista ficar de cócoras, ele pode se desequilibrar e cair e não realizar a massagem. As mãos colocadas aqui, uma sobre a outra, seguindo como base aqui, apoiada uma sobre a outra, localizada na região aqui do centro do osso, chamado de externo. Geralmente aqui na linha intermamilar. Então, e esse movimento, eu não vou flexionar aqui os cotovelos, eu vou descer com o tronco dessa forma e os braços estendidos para realizar a massagem, certo? Porque eu vou utilizar o próprio peso do meu tronco para realizar essa massagem. Então tá aqui, quando eu massageio o coração do indivíduo, o que acontece aqui, aproximando uma gravura? Então tá aqui, antes de fazer a contração, de fazer a compressão, e quando eu faço a compressão. Na realidade, quando eu faço a compressão, eu faço uma leve depressão aqui no coração do indivíduo. Mas essa leve depressão é suficiente para estimular esse músculo a voltar a funcionar, certo? Se ele não já estiver parado por completo, e fazer com que o sangue que está aqui no seu interior seja ejetado tanto para a região da cabeça do paciente, como para a região dos outros órgãos. E desse modo, o socorrista vai continuar fazendo os movimentos de contração, certo? Então, como é que ele vai fazer? Ele vai realizar 30 contrações para 2 ventilações. Ele faz 30 movimentos de contração e faz 2 movimentos ventilatórios. Então a massagem cardíaca ela vai se proceder dessa forma. Fez os movimentos ventilatórios, volta para as contrações. Faz 30 contrações em 2 movimentos ventilatórios. É indicado que se faça 5 ciclos de 30 contrações e 2 ventilações durante 2 minutos e ver se a vítima voltou, né? Se a vítima voltou a ter circulação ou se não, certo? Até a chegada do socorro especializado, que aí no caso seria o SAMU. Então, pessoal, dando continuidade aqui, nós vamos falar agora da massagem cardíaca em bebês. Então, assim, como é um assunto de extrema importância, uma parada cardiorrespiratória, tanto por ela acontecer em adulto, também ela acontece em bebês. E a diferença do bebê é simplesmente na realização, do local de realização
da massagem, né? Como também a intensidade e durabilidade e profundidade desse movimento. Então nós vimos lá que no adulto, a massagem cardíaca é feita na região do externo, na linha intermamilar, e no bebê também não vai ser diferente não, né? Como está sendo colocado aqui, ó, o local da compressão, certo? Aqui é o osso externo, então a compressão vai ser feita nessa região bem aqui. Então a compressão ela é feita no terço inferior do externo, que é o local da compressão. O detalhe que existe, né, a diferença que existe é no modo de realização dessa massagem. Então assim, a massagem em bebês ela pode ser feita de duas formas específicas. Ela pode ser feita da forma digital, com esses dois dedos aqui, o dedo indicador e o dedo médio, na região localizada aqui do externo do bebê, e fazendo a quantidade específica de contrações. Ou pode ser realizado dessa forma aqui, certo? Tanto dessa forma, como dessa forma aqui eu posso realizar a massagem cardíaca no bebê, com a finalidade, como está colocando aqui, de estimular o músculo cardíaco do bebê a retornar seus batimentos. Lembrando a vocês que no bebê a taxa de compressão continua sendo a mesma, né? 30 compressões para 2 ventilações, ou seja, de 100 a 120 movimentos de compressões por minuto. Bom pessoal, agora nós vamos falar do uso desse aparelho aqui. Então, você encontrou a vítima desacordada, verificou que a vítima está sem pulsação e sem respiração, deu início à massagem cardíaca com 30 compressões para 2 ventilações e ficou realizando esse movimento, certo? No paciente, 30 compressões para 2 ventilações. Aí chegou o socorro, o serviço de assistência móvel de urgência. O serviço de assistência móvel de urgência, eles vão dar continuidade à realização das massagens cardíacas e vão, certo, mostrar esse aparelhozinho aqui, colocar esse aparelhozinho aqui em uso, que é o DEA, quer dizer, desfibrilador externo automático. Esse DEA, como o próprio nome diz, ele é automático. Essas pás do DEA são coladas no tórax do paciente nessa localização. Esse aparelho ele é todo automático, ele vai fazer a leitura do ciclo cardíaco do paciente e ver se esse paciente de fato precisa do choque, né? Ele diz choque não recomendado, choque recomendado, após fazer a leitura do ciclo cardíaco do paciente. E quando ele faz a leitura do ciclo cardíaco do paciente, que o choque é recomendado, ele aplica a voltagem de choque necessária ao paciente. Então assim, para nós entendermos como é que isso funciona, essa outra gravura aqui. Então tá aqui, identificado, ó, as pás do desfibrilador. Essas pás do desfibrilador, elas emitem uma certa corrente elétrica que passa pelo músculo cardíaco. Essa corrente traz informação para o sensor dessas pás, para ver se de fato o coração está em fibrilação e se está ocorrendo a necessidade de choque. Então assim, esse aparelho, ele é um aparelho de extrema importância, porque ele é um aparelho automático, basta só você ligar ele, conectar ao paciente, que ele é quem faz toda a programação do choque e a desprogramação do choque, a recomendação ou desrecomendação do choque. Inclusive diz para as pessoas se afastarem em si, porque o choque vai ser recomendado, tá? Então pessoal, com esse último conteúdo a gente encerra a disciplina de noção de primeiros socorros. E como eu falei, esse assunto eu gosto de fazer uma demonstração da massagem cardíaca em sala de aula, e se nós tivermos a oportunidade, quando retornar ao presencial, eu procurarei fazer com a turma a prática dessa massagem cardíaca, para que além da teoria vocês tenham uma noção de como que essa prática é feita. Certo? Obrigado a vocês, um abraço a todos.